Vamos ao segundo tempo, né, da parte de história, prova realizada hoje pela UPE, e eu perguntaria ao professor Edson, com relação às 5 questões de Brasil, alguma coisa a destacar? Quais foram os assuntos propriamente focalizados dentro da prova de hoje? Envolver o Brasil colônia, a questão dos indígenas, dos tupis, né? Que é de certa forma interessante porque é um resgate também da nossa cultura brasileira, não é? Eles exaltaram, mas ainda ficou um pouco a desejar, Zé, tá certo? Vamos também ver a questão africana, aí sim, né, deu uma valorização à cultura africana, à estrutura étnica africana e também fazendo um parâmetro com geral, não é? Com o quadro, né, na época de Tarsila do Amaral, não é isso? E etc. Na Semana de Arte Moderna. E nós também vemos a questão de novo da escravidão, retornando ela e desfechando também a relação da ditadura militar, dos governos militares no Brasil, né? Que é necessário e cada vez mais está sendo uma ênfase, essa análise clínica, a nova percepção da sociedade brasileira com o transcorrer do que foi no momento da ditadura militar a redemocratização brasileira. Perfeito. A questão sobre a globalização tocou em algum aspecto mais específico? Ou foi só essa nova ordem mundial? O papel da internet novamente, né? Foi, novamente. O papel dos meios de comunicação, essa nossa sociedade de rede, né? A sociedade globalizada, a aldeia global, né? Foi bem trabalhado. É uma questão bem interessante. Perfeito. Se o professor Edson tivesse destacar uma questão, que questão chamou a sua atenção nesta prova? Nesta prova, eu vou comungar com o mesmo pensamento de Pedro, tá? A questão foi fascinante, querendo ou não repensar essa reavaliação do iluminismo, né? O século das luzes, né? A nova maneira de pensar, o racionalismo, né? E o grande Rousseau, o mestre Rousseau. Perfeito. Então nós temos aí uma avaliação ampla da prova de história. Eu perguntaria por fim aos colegas se vocês fossem, vamos avaliar, não é? O que se estudou, o que se analisou ao longo do ano, aquele aluno que acompanhou a programação, né, que manteve estudo regular, ele ficaria em quantos acertos nessa prova? Uma média. Olha, eu acho que daria para fechar essa prova. Daria para fechar? Até mesmo porque a minha análise dessa prova foi que a prova foi uma prova mediana, né? Ela não foi difícil, nem foi fácil. Foi uma prova que manteve-se no nível mediano. E o aluno que teve ligado, sobretudo, em conceitos, iluminismo, liberalismo, né, socialismo, né, esses conceitos básicos que a gente estuda o ano inteiro, então ele fechou a prova tranquilamente. Ele pôde responder também as questões por eliminação, entre as alternativas? Sim, com certeza, com certeza. E também essa divisão, não é, Pedro? Que houve, querendo ou não, ele colocou de colônia, né? Então ele colocou várias fases, mesmo com 5 questões, mas ele tentou um pouco dividir. Mas a história geral ele fez ampla, né? A própria transição, né, da antiguidade clássica para a idade moderna, para a idade contemporânea, para a atualidade, a nova ordem. Então, querendo ou não, foi progressivo. O aluno, com certeza, ele se deu bem. Com certeza se deu bem. Muito bem. Então, aí estão os comentários da prova de história de hoje. Nós esperamos, sinceramente, que vocês, feras, e em particular os feras CBV, realmente tenham batido forte na parte de história hoje. Daqui a pouco a gente volta com os comentários das outras disciplinas. Até já!